Este programa pode não ser adequado a todos os telespectadores. Sodoma e Gomorra, destruídas pelo céu. Mas há alguma verdade nessa história? Novas descobertas na arqueologia, astronomia e geologia revelaram indícios surpreendentes de que caiu fogo do céu na forma de um asteroide. A Bíblia, uma escritura sagrada para bilhões de pessoas, cheia de milagres e mistérios. Novas descobertas tecnológicas sugerem que alguns dos incríveis milagres são baseados em fatos reais. A ciência pode revelar a verdade por trás dos maiores mistérios da Bíblia? A Bíblia, Mistérios Revelados, Sodoma e Gomorra. Uma das histórias mais fascinantes dos livros do Antigo Testamento fala de duas cidades antigas localizadas na região do Mar Morto, Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que nelas reinava tal iniquidade que Deus as destruiu de forma terrível, com uma chuva de fogo e enxofre. Caiu fogo dos céus, e todo o local ficou coberto pelas cinzas incandescentes que se elevavam no ar. Eu acho que a Bíblia quer dizer que foi alguma coisa nunca vista antes. Muitos estudiosos acreditam que a descrição é, na verdade, metafórica. O fogo do céu é o símbolo mais poderoso da aniquilação pelas mãos de Deus. Mas descobertas recentes na astronomia e geologia sugerem que a história da destruição de Sodoma pode ser mais do que uma simples parábola moral. Pode ser o registro de um acontecimento histórico verdadeiro. Eu acho que temos que aceitar que a fonte provável da maioria dos mitos é algum evento factual. Pessoalmente, eu acho que a destruição de Sodoma, tal como descrita na Bíblia, ou é uma incrível peça de criatividade, ou algo baseado num evento que realmente aconteceu. Em 2008, um registro da antiga Suméria foi traduzido pela primeira vez e parece estabelecer uma relação surpreendente com a história de Sodoma. Num antigo disco de argila, um antigo astrônomo sumério registrou uma estranha visão do céu noturno. Ele indica que um objeto passa na frente das estrelas em grande velocidade. A transcrição fornece tantos dados que a velocidade e trajetória do objeto podem ser recriados, levando-nos a visualizar o fogo dos céus literalmente na forma de um asteroide. Nós concluímos pela descrição do disco que o asteroide tinha mais de 1 quilômetro de diâmetro. Se a informação do disco estiver correta, o impacto do asteroide, ao se chocar com a Terra, pode ter sido devastador, 100 vezes mais poderoso que a maior arma nuclear do mundo. A bola de fogo deve ter sido impressionante, deixando um rastro de centenas de quilômetros. Os fragmentos incandescentes devem ter se espalhado por centenas de quilômetros. Uma enorme cortina de fumaça se espalhou sobre o levante e o norte do Egito, Sinai e toda a região. Ou seja, fogo e enxofre caíram mesmo do céu na região onde, segundo a Bíblia, isso aconteceu. Este antigo artefato sumério poderia fornecer dados astronômicos que provem a história bíblica de Sodoma? Para investigar esta passagem, precisamos começar pela história propriamente dita, como descrita no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo 18 do Gênesis conta a história de um homem justo chamado Ló, que mudou com sua família para a grande cidade de Sodoma.
Ainda no livro do Gênesis, a cidade da Idade do Bronze, conhecida como Sodoma, é tão iníqua que Deus decide que precisa ser destruída. Segundo a Bíblia, a ira de Deus também se estende a todas as cidades ao redor, Gomorra, Adma, Zeboim e Zoar. Entretanto, Deus decide poupar Ló, se possível. Deus envia 2 anjos disfarçados de homens para visitar Ló em Sodoma e a adverti-lo da destruição iminente. Os anjos insistem com Ló para que ele vá embora. Que pegue sua mulher e suas 2 filhas e saia da cidade, porque Deus vai destruí-la. Eles mandam Ló fugir para as montanhas, para uma das cidades da planície que será poupada, a pequena cidade de Zoar. Os anjos dão uma última ordem, que eles não se virem para olhar a destruição. Ló e sua família abandonam Sodoma assim que amanhece, segundo o livro do Gênesis. A Bíblia diz que quando o sol estava nascendo, fez o Senhor cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre de fogo, e se elevavam da terra cinzas inflamadas como fumo que sai de uma fornalha, e assim Deus destruiu toda a região. A Bíblia diz que Ló e sua família procuraram refúgio numa caverna nas montanhas, nos arredores de Zoar. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, eles acreditavam que eram as últimas pessoas no planeta. É uma visão pós-apocalíptica da antiguidade, e aí a história termina. Mas há um detalhe intrigante. Enquanto estão fugindo, a esposa de Ló desobedece à ordem dos anjos. A Bíblia diz que ela olha para trás e é transformada numa estátua de sal. É um detalhe estranho, e segundo alguns estudiosos, é a chave para toda a história de Ló e Sodoma. O pilar do tema da estátua de sal na história de Sodoma e Gomorra é uma etiologia. E etiologia é uma explicação de algumas causas ou algumas origens de fenômenos que, em geral, ocorrem naturalmente. As etiologias são encontradas em lendas populares e nas mitologias de todo o mundo. São histórias que procuram explicar um fenômeno natural, como, por exemplo, por que as montanhas existem, por que o céu é azul e por que o solo de Israel é improdutivo. Segundo a teoria da etiologia, a história de Ló e sua esposa foi uma tentativa de explicar as estranhas formações de sal abundantes na região do Mar Morto. A área é repleta de pilares de sal que vão de alguns centímetros a 2 metros de altura. Numa certa hora do dia e de um certo ângulo em que o sol bate neles, a distância... Esses pilares de sal podem lembrar pessoas em pé na praia do Mar Morto. E então pode ser que a história da esposa de Ló ter se tornado uma estátua de sal seja uma interpretação lendária do fenômeno natural dos pilares de sal ao sul do litoral do Mar Morto. Será que a teoria da etiologia explica o mistério bíblico? Será que essa história é uma longa etiologia que explica a origem das estátuas de sal, o vasto deserto inóspito ao redor do Mar Morto e a ameaça teológica contra a imoralidade?